habilidades a partir do momento... Ai, alguma coisa parou aqui. Ah, está gravando. A partir do momento que esse funcionamento ele é estimulado pelo ambiente, a inteligência também pode crescer, também pode aumentar e se transformar de acordo com o desenvolvimento. Uma outra característica que é sempre colocada nas definições de altas habilidades é a característica da criatividade, que são os traços, né, de pensamentos voltados para a originalidade, para o pensamento intuitivo, para a sensibilidade, para o senso crítico. E também a gente entende, dentro das características das altas habilidades, aspectos relacionados às habilidades sociais, que é a habilidade que a criança ou adolescente tem de conviver em grupo, algumas podem apresentar traços de liderança, uma sensibilidade humana muito grande, ou com o outro, com as pessoas, ou com questões morais, questões relacionadas à natureza. São crianças que podem apresentar uma facilidade nas relações humanas. E aí nós temos também as habilidades acadêmicas, que são muito associadas, né? Muitas vezes a inteligência é associada apenas à habilidade acadêmica, e a gente sabe que não, a habilidade acadêmica ela é separada do funcionamento intelectual, mas as crianças com altas habilidades podem apresentar habilidades acadêmicas em alguns domínios acadêmicos, seja na literatura, na matemática, ciência, geografia, mas elas sempre se sobrepõem às outras em relação ao grupo. As habilidades artísticas, desenhos, crianças que constroem coisas criativas, muitas vezes, né? E as habilidades esportivas, que está associada às habilidades de equilíbrio, precisão, coordenação motora, né? Então, essas características, elas podem aparecer de uma forma conjunta, como também podem aparecer de forma separada, associado ao funcionamento intelectual. A gente conhece aí algumas pessoas que provavelmente, né, têm a questão das altas habilidades, que não se destaca, por exemplo, no funcionamento intelectual, mas, de repente, para as habilidades esportivas. A gente conhece vários atletas, por exemplo, o Neymar tem um conhecimento visoespacial, esportivo, equilíbrio, de velocidade, é importante, né? O Pelé teve. Então, assim, as altas habilidades, elas se sobrepõem, de fato, em relação a outras características que a pessoa possa ter o funcionamento ali dentro da média, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim, sim. E aí, pensando nessas características, eu também gostaria de levantar alguns mitos que talvez a gente possa conversar depois, conforme a Cláudia for trazendo as colocações dela, né? Quando a gente for falar sobre esses tipos de intervenções dentro do ambiente escolar. Porque quando a gente pensa em altas habilidades, como é uma temática que ainda é pouco conversada, pouco estudada, alguns estudos falam assim, olha, a inteligência é um construto muito estudado na psicologia, porém ela não é estudada dentro das altas habilidades. Então, há uma crença um pouco distorcida de que essas crianças podem ser sempre excelentes alunos, que eles nunca vão aprender, nunca vão ter uma dificuldade na aprendizagem, né, ou uma dificuldade atencional, ou eles sempre vão ter um currículo excelente e podem não apresentar outras dificuldades, outros transtornos, né? Um histórico escolar muito bom, ou que são crianças raras de encontrar. Esse é um mito muito grande, porque, na verdade, eles representam 5% da população, que é a mesma porcentagem, por exemplo, de crianças que apresentam TDAH, que a gente está bastante acostumado a atuar com eles, né, dentro do ambiente escolar, e, na verdade, a questão do impacto, às vezes, do comportamento é maior, por isso eles são identificados com mais facilidade. Mas mas é a mesma porcentagem, né, das crianças com altas habilidades, então é a mesma proporção que a gente espera encontrar no ambiente escolar, é a proporção das crianças com altas habilidades. Outra crença bastante distorcida, que são crianças que não precisam de ajuda, justamente por ter um funcionamento intelectual alto, eles acabam sendo mais independentes. Na verdade, esse é um mito bem importante da gente desmistificar, porque a inteligência é diferente de uma questão de maturidade, né?
ou de experiência de vida. Eles podem ter, vamos pensar assim, a inteligência como um piano, mas eles precisam da experiência, do ensino do adulto, né, professor, pai, para poder ensinar a tocar esse piano, para que eles possam adquirir essa experiência, aprender a usar essa inteligência de uma forma adequada. E todos esses mitos, eu estou colocando alguns, eu imagino que vocês possam conhecer outros, e, por favor, podem me colocando aqui, mas podem despertar sentimentos difíceis de lidar na família, na própria criança e também nos professores, porque, querendo ou não, quando a gente olha para uma criança com tanto potencial, às vezes a gente se sente impotente, né? No sentido de pensar como que eu vou atuar, como que eu posso ajudar essa criança, considerando tantas características que, para mim, ainda é difícil, né, entender. A gente ainda estuda pouco, a gente ainda fala pouco. Como que eu realmente posso ajudar essa minha criança aí? A gente entende que a educação inclusiva, ela sempre foi um desafio para a escola e para os professores. Promover, né, condições de aprendizado, pensando no desenvolvimento de cada aluno, na necessidade de cada um, nunca foi uma tarefa fácil. Acontece que os estudos voltados para as crianças que apresentam algum tipo de dificuldade, eles dão um suporte melhor e maior para atuar com essa população. E como as altas habilidades ainda, né, não têm esses estudos, não têm essa visibilidade, na mesma proporção que tem as dificuldades, essa tarefa acaba sendo um pouquinho mais complexa, porque essas crianças, elas podem passar, às vezes, despercebidas, né, dentro da sala de aula, principalmente no início dos anos escolares, porque eles se destacam por serem bons alunos, eles conseguem aprender com muita facilidade. Então, no começo, né, do ano da alfabetização, no início dos anos escolares, é até bonitinho de ver. A questão é essa facilidade a longo prazo, né? De acordo com o desenvolvimento, quando as coisas deixam de ser, eles deixam de ter aquele pensamento mágico, intuitivo, e começam a ter um pensamento mais reversível, um pensamento mais abstrato, e a demanda acadêmica passa a não atender tanto essa necessidade, né? Seja ela cognitiva ou não. Um outro ponto que, às vezes, interfere nessa questão do processo de inclusão de crianças com altas habilidades são as informações sobre o tema, né? A própria população, quando a gente fala na questão de altas habilidades, talvez tenha um pensamento distorcido no sentido de ver isso como um valor, sem olhar a implicação disso no dia a dia da criança. Além disso, a gente acaba tendo que lidar com uma certa assimetria das habilidades, porque as altas habilidades é um grupo bastante heterogêneo. Então, a gente vai ter aquelas crianças que se destacam em apenas uma área, as crianças que se destacam em várias áreas, né? E a assimetria que, de repente, uma mesma criança que possa se destacar em uma habilidade específica pode apresentar dificuldade em outras habilidades. Isso não significa que ela deixe de ter as altas habilidades presentes, dependendo de uma avaliação que precisa ser completa, né? E com a participação da família e da escola. E um outro ponto que, às vezes, dificulta bastante o processo de inclusão dessa população é a questão da dupla excepcionalidade. Então, às vezes, eles apresentam, é muito comum, inclusive, né, ter uma questão do neurodesenvolvimento, um transtorno do espectro do autismo, um TDAH, ou então ser confundido mesmo com desses transtornos, e aí a dificuldade voltada para o transtorno acaba se sobrepondo à questão das altas habilidades e muitas vezes ela pode não ser identificada e nem ter tanto essa questão do processo mesmo, né, de inclusão. Então, eu estou colocando esses pontos para mostrar, né, que a gente acaba lidando, não é uma atividade tão simples, mas que a gente precisa começar a fazer. Se um dos pontos é a ausência de informação, né, a ausência de discussão sobre isso, pensando em estratégias, refletindo em conjunto nas formas de intervir, a gente consegue começar dar o primeiro passo falando sobre o tema, tendo acesso, né, sobre essa informação. Eu acho que essa é a proposta principal de hoje, porque aí a gente acaba lidando com o acesso às informações
e aí a gente vai ter que aprender a lidar com as competências dessas crianças, com os traços de personalidade, e juntos ir construindo aí um caminho para as intervenções que eles precisam ter. Então, quando a gente identificou essa necessidade, uma necessidade em comum, né, que surgiu desses pais que eu falei para vocês, e aos poucos os profissionais foram se unindo, trazendo ideias também para que essas estratégias pudessem acontecer, demonstrando interesse, curiosidade. As perguntas sempre são as mesmas, né? Por onde começar? Como eu posso fazer? Nós pensamos em formas de tentar reconhecer a necessidade deles e buscar formas de estimular por meio dessa conversa que a gente está tendo hoje. Eu acho que é a primeira de outras que virão, né? Pelo menos é essa a nossa intenção, porque quando a gente não dá o reconhecimento, a visibilidade e a estimulação para as habilidades que essas crianças precisam, muitas vezes eles correm o risco de se adaptar nos anos iniciais, né, a uma rotina escolar dentro daquilo que é proposto, só que a longo prazo eles podem se tornar crianças mais frustradas, mais desinteressadas, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, como a inteligência ela é um componente de ordem biológica, mas também pode ser construída pelo ambiente, ela precisa ser alimentada, seja ela em qual área for. Vocês podem perceber, né, que quando a gente fica um tempo sem fazer as atividades que a gente gosta do nosso trabalho, é até gostoso, porque descansa. Mas quando a gente fica muito tempo, a gente começa a ficar frustrado, a gente começa a ficar entediado. Imaginem isso para aquela criança que tem um potencial um pouco maior e que essa necessidade cognitiva precisa ser alimentada. Então, eu fiz essa introdução levantando alguns pontos aí, né, que a gente conhece enquanto na atuação do dia a dia, conversando com as famílias, mas também entrando naquilo que a literatura coloca para a gente, né, em termos de altas habilidades, que eles colocam também toda essa problemática que coloquei para vocês. E eu vou abrir o espaço agora para a Cláudia, já agradecendo, né, por ter aceitado o convite, porque a Cláudia ela é pedagoga com mestrado na USP, professora há 20 anos, atua com os segmentos de ensino, coordenadora pedagógica, membro da revista Nova Escola, formadora de professores, professora e coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação de educação na Unify. É uma pessoa que não só estuda, mas também atua na sala de aula. Cláudia vai nos trazer uma reflexão e eu acho que uma troca, né, de ideias para que a gente possa a cada dia conseguir ir construindo um caminho, né, de intervenção agora, pensando em toda essa problemática que eu coloquei para vocês. Obrigada, Cláudia. Camila. Muito obrigada. Bom, gostaria de iniciar minha fala agradecendo a nossa pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, a doutora Laura Rezende, que sempre está nos apoiando, incentivando com que a gente né, esteja sempre estudando, disseminando, levando, procurando de novo, nem sempre acertando, errando, revendo o erro e analisando, e isso é o nosso processo, né? Eu vou pedir licença para vocês para pedir autorização para que a gente tenha um bate-papo não muito formal, né? Que a gente consiga fazer algumas trocas. Para isso, caso vocês possam, fiquem à vontade, abra as câmeras, o online para nós, professores, palestrantes, tudo mais que seja, é desafiador, porque a gente gosta de olhar para cada um e falar assim, nossa, tá dormindo, tá entediado, ó, tá animado, que jeito que tá, que não tá. Então, quanto vocês puderem abrir as câmeras, eu estarei imensamente grata, porque é a nossa forma de contato. Aí também vou pedir para vocês usarem o chat, aí embaixo, ou no celular, ou no computador, para quem está no computador, tem o chat, e eu vou pedir para vocês colocarem para mim no chat agora, se vocês são professores, se vocês são pais, e de que município que vocês falam, para que eu tenha noção com quem eu estou falando, né? É desafiador a gente conversar, eu sei que a maior parte da cidade de Poços de Caldas, eu já agradeço a acolhida aqui, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre vocês. A Laura está colocando aqui que é mãe, que é de Poços,
Nós estamos aqui, tirando nós três, em 22 pessoas diferentes, né, que podem ser pais, podem ser professores, a Daniela, que é professora em Poços de Caldas. Enquanto vocês vão colocando, já eu volto aqui para tá olhando, tá? Aí a Fábia, a Patrícia, são mães. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Aparece para vocês, Camila? Ainda está abrindo, só um pouquinho. Abriu. Tá. Bom, então, como a Camila já disse, né, eu venho conversar com vocês, além de professora por um tempo, quando eu parei para pensar, para falar com vocês de um tema tão específico, né, e a gente fala assim, nossa, mas não sou da área da saúde, né, a gente fala, mas a questão não é essa, né, eu acho que assim, o que é mais desafiador para nós é a questão da gente parar um pouco de falar que a escola, que a ação, que tudo aquilo promove uma equidade, né, que eu tenho ações para isso, a gente parar um pouco de falar e passar a agir. E para isso, a gente é muito importante ter todo o conhecimento científico da literatura, mas a gente precisa também ter o que é mais simples de tudo, é o conhecimento do outro, é o entender o outro e saber aquilo que é necessário para o outro. E eu acho que vocês aqui, estou vendo o Tiago, que é coordenador, né, professor e coordenador, a Daniela, vice-diretora, e aí acho que o conhecer essas crianças, o conhecer essas especificidades é muito desafiador. Então, assim, é por isso que eu digo que é uma troca que a gente vai estar fazendo, nem tudo vocês precisam concordar comigo, tá? E aí vocês podem colocar algumas coisas aí, a gente vai estar refletindo juntos, tá? E eu gostaria de pedir para que vocês pensassem, caso vocês recebam esses dois elogios. Então, no primeiro momento, você recebe um elogio assim, você é inteligente, e no segundo momento, você recebe um elogio, você realizou um excelente trabalho. Qual desses dois, o item 1 ou o item 2, pode colocar só o número no chat, vocês se sentem mais entusiasmado, ou então como que vocês se sentem em cada uma dessas duas situações? Qual dos dois? Como que é para vocês? Vamos deixar as crianças um pouco, nossos filhos, nossos alunos de lado, mas nas duas situações, tem um peso a primeira, tem uma certa satisfação na primeira, uma certa satisfação na segunda, como vocês veem isso? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Se alguém quiser falar, ou então escreve no chat, por favor. A Suzana é professora de Poços também, então estou vendo que eu tenho professor, tem vice-diretor, tem coordenador, tem várias mães, professoras, a Célie, a Pâmela é mãe e professora em São João da Boa Vista. Legal. Bom, a maioria está colocando aqui para mim o número 2, né? Que é o que causa um certo ânimo, um certo entusiasmo maior. O 1 é gratificante, o 2 um certo reconhecimento. Eu vou até guardar aqui isso que a Daniela colocou, que o 1 é um pouco gratificante, vou anotar para não esquecer. E o 2 acaba sendo um certo reconhecimento. Alguém tem outra ideia? Ok, Cíntia, seja bem-vinda. Bom, então a maioria, quase que unânime aqui, né? Se não for, né? Acho que sim. Considera que receber um elogio, uma colocação, você realizou um excelente trabalho, acaba causando um certo impacto maior, uma certa animação. E aí a gente vem pensar um pouquinho a questão do título de ser inteligente. Será que quando alguém fala para você que você é muito inteligente, você pode errar? Como fica essa questão? Se você traz esse rótulo do ser inteligente, do ser muito inteligente, o que você carrega nessa situação? O que acontece com uma criança, um estudante, quando ele é considerado muito inteligente na sala e ele erra uma questão na avaliação? Como que a sala reage com essa uma questão na avaliação?
Se alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade. Se não, coloca no chat que a gente vai olhando aqui. Fica muito frustrado. Nossa, não pode errar de jeito nenhum. Eu concordo com a Patrícia, porque é muito cobrado. Vocês já tiveram alguma situação onde esse aluno que é muito inteligente tirou, sei lá, 7 na prova? E qual foi a reação da sala olhando para ele? Porque ele tirou esse 7? Como foi um espanto? Ele não pode errar. Eu estou falando alguma besteira? Ou vocês concordam? Como que é aí? Não sei, Às vezes né? errar até a questão, né, Cláudia? Até a questão, isso mesmo. É muito isso daí. E aí, olha lá, a Patrícia está falando, um dia a sala falou, você, como assim errou essa questão? É muito comum. Mas eu acertei, como que você errou? Né? A Pâmela está falando que poder errar pode sim. Aí, Pâmela, segura aí essa situação do poder errar pode, né? E aí eu vou até completar a tua fala daqui a pouco. A questão é a gente achar que não pode. E aí eu vou falar, não é a turma achar que não pode. Ele também. Eu também. Se eu sou inteligente, eu não posso errar. E eu trago isso para mim, né? E aí a gente fala assim, ó, olha o tamanho do rótulo que essa criança de altas habilidades carrega, desde que eu não sei de que idade que isso aconteceu, que esse rótulo chegou, né? Eu não posso errar. E eles também acreditam que eles não podem errar. E tudo isso traz uma sensação, uma situação de perfeccionismo, muitas vezes. Ó, vocês podem discordar, tá? Porque, assim, eu lembro que eu disse para você, a Camila já falou, e eu vou falar mais um pouquinho, que cada um é único. De repente, você vai falar, o meu não é assim, o meu filho não trouxe isso. E aí a gente vai falar até que ponto que isso é muito importante de ter trazido, né? O medo de errar, ansiedade, que muitos devem passar, vocês devem lidar com muitos com essa ansiedade e causar até mesmo uma paralisação da aprendizagem. Isso aqui a gente não precisaria estar falando exclusivamente para criança de alta habilidade, a superdotação, não precisaria ser exclusivo, isso pode ser para qualquer um, seja criança ou adulto, em qualquer fase. Vocês sabem que existem várias situações que nos remetem a isso, que nos fazem criar uma certa ansiedade, uma certa paralisação. Eu, como professora de matemática, posso puxar a sardinha para esse lado. A gente sabe que a disciplina, a matemática, ela traz muito isso, e ela, além de causar naquele momento, durante muito tempo depois, isso por conta de alguma situação. Bom, tudo isso que nós estamos falando, a Camila já tinha trazido, e eu só estou reforçando, causando um pouco mais de impacto, em questão do rótulo, e tudo isso ele caminha para que essa criança, esse estudante, ele venha desenvolver o que a pesquisadora Jo Boaler, da Universidade de Stanford, não sei se vocês conhecem a coleção Mentalidades Matemáticas, né? Tem mais de um livro. Tem a questão eu até tenho um outro, que é esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, que esse é muito interessante, tá? Ao contrário é a leitura, Mentes Sem Barreiras, tudo dessa autora. O que ela vai falar para nós? Que todas essas situações que causam esse certo impacto, seja ela para o aluno que tenha dificuldade, carrega o rótulo, que eu tenha dificuldade, eu não consigo, quanto para quem, esse nosso estudante de alta habilidade, ele vai caminhar para que esse estudante venha a ter um tempo, ou, enquanto isso não for extrapolado, uma mentalidade fixa. O que é ser a mentalidade fixa? A mentalidade fixa é o contrário da mentalidade em crescimento. Essa mentalidade fixa é aquele, eu sou inteligente, parei aqui. E aí, como faz para eu extrapolar para eu ir além? Como a Camila disse, eu posso ter nascido de N formas, o cérebro de várias formas, não ter sido estimulado e ter parado, ter sido estimulado e ter chegado em várias outras situações, mas a partir do momento que eu estou com essa mentalidade, que eu não estou com a mentalidade em crescimento, isso vai estagnar. E esse nosso estudante precisa fugir desse rótulo. Então, esse é o primeiro desafio.
esse aluno, vocês vão falar que alguns de vocês não, mas esse aluno passa a ter medo de fazer pergunta, porque em muita situação de pergunta vai criar conflito? Gente, é característica dele fazer pergunta. Se essas crianças estão fazendo pergunta, que continuem fazendo perguntas. E acredito que alguns dos seus filhos, eles continuam fazendo ainda pergunta, mas dependendo da barreira que ele vier encontrar, dependendo do que vier encontrar na escola, os professores, os coordenadores que estão aqui presentes, ele pode passar para entender assim, eu não faço mais pergunta. Agora eu só respondo pergunta. E isso não é nada produtivo. Ele vai chegar no momento dele acreditar que o fato de ter essa alta habilidade é algo prejudicial. E eu não quero mais isso. Percebe? Então, assim, esta situação desse rótulo, de tudo mais, de toda esse medo, essa paralisação, o conflito, isso mesmo, a Patrícia está colocando ali, ó, do conflito, de tudo isso, precisa ser interrompido. Interrompido no sentido assim, quando a criança ela faz essa pergunta, que ela desafia esse professor, não é porque ela é do mal, não é porque ela está fazendo isso porque ela é sem educação, ou porque a mãe e o pai não deu a educação. Isso faz parte dela. Isso é ela. Do mesmo jeito que eu tenho aquele outro, que tem uma outra dificuldade, que pode até ser uma deficiência, que ele não consegue se movimentar, que ele não consegue visual, que é auditiva, essa característica dele. Então, assim, a gente precisa... às vezes, nós adultos, trazemos muitos modelos mentais prontos, e a gente traz, assim, aquele indivíduo, aquela criança, aquele adulto, que faz certa pergunta, é porque ele tem falta de educação, ele não foi educado em casa. A gente traz isso pronto. Isso faz parte da nossa vivência, da nossa cultura, do meio que a gente tem. Só que nós temos que saber deixar os nossos modelos mentais de lado e saber fazer uma análise do contexto. Saber analisar o que realmente o que é. Eu assisti uma live outro dia, não sei se alguém de vocês assistiu, dizendo assim, ó, uma professora de anos iniciais, alfabetização, não sei do que era, não lembro, recordo agora, educação infantil, e acabou escrevendo equivocadamente, um erro que nós consideramos um certo absurdo, mas vamos considerar um equívoco, acabou colocando sexta-feira na lousa, não sei se alguém de vocês ouviu essa palestra, e escreveu sexta-feira com C. E esse aluno de altas habilidades da sala, ele não corrigiu a professora. Ele não... Nem educadamente, nem... Ele começou assim. Professora, hoje tem piquenique? Professora, quantas frutas cabem na cesta? E ela foi se irritando. A ponto dela mandar ele tirar ele fora da sala. Porque ele foi indo, e ele não chegou na correção. Percebe? E aí, assim, quando será... a gente vai pensar do lado do professor, né, que, assim, também não é fácil. Nós temos, por exemplo, 30 crianças diferentes, pensando de forma diferente, né? E aí, para a gente chegar nessa situação, entender o que é. Mas isso ele não fez porque ele não tinha educação, não fez porque ele queria, é dele querer fazer isso. Isso faz parte do desenvolvimento. Né? Isso daí é essa pessoa. E a partir do momento que ele for sendo barrado várias vezes, isso vai ser interrompido. E a gente precisa saber lidar com essa situação. Né? Bom, vamos continuar aqui, senão daqui a pouco eu fico falando sem parar, né? Cláudia. Oi, aqui tem uma colocação no chat interessante da Patrícia, eu vou abordar esse assunto daqui a pouquinho, Patrícia, do professor que perguntou. Vai lá, Tiago. Tudo bem? Tiago, tudo bem? Eu agradeço muito o convite, que foi feito pela professora Fábia, e eu trabalho num centro de
no Centro para Desenvolvimento de Potencial e Talento, aqui de Poços de Caldas, o CEDET. E enquanto você falava, a gente vai lembrando de alguns casos, e em relação à nota, o sofrimento é duplo. Nós temos um aluno que ele é campeão de matemática, e assim, quando ele errava, era aquela situação da sala, você errou, uau. Mas quando ele acertava tudo, isso causava mais afastamento dele. E ele percebeu que as notas máximas dele afastavam ele do grupo. E aí teve um dia que ele chegou para a gente, num aconselhamento, ele falou assim, olha, eu já decidi, a partir de agora eu não vou querer mais tirar nota máxima, não vou querer ser o melhor aluno de matemática. E a gente tentou conversar com ele, assim, tal, mas ele sabia quais eram as questões certas, mas ele marcava errado, e aí desceu um pouquinho as notas para ele se sentir mais incluído no grupo. Então, assim, isso acontece muito, muito, muito. As pessoas, elas acabam, a dotação acaba, muitas vezes, excluindo os alunos. Se tira nota, se erra, é criticado. Se acerta todas, é criticado. As críticas vêm de todos os lados, da família, dos colegas, e eles mesmos, né, como você disse, de carregar o estigma de tenho que acertar, tenho que acertar. Então, só queria estar comentando esse caso, tá joia? Obrigado. Perfeito, Tiago. Nossa, muito boa a contribuição. Mas e você vai perceber que eu vou até comentar algumas coisas que você trouxe aqui, no sentido assim, né? O acertar tudo é um pouco cultural nosso, né? A gente, enquanto família, a gente também, né? Quando acerta tudo, a gente acaba comemorando, né? E tirando fora um pouco o lado da... Vamos considerar todos os estudantes, todos os filhos. E é muito comum para a gente pergunta se ele chegou em casa e tirou 6, sei lá, errou 40%, a gente fala assim, nossa, mas por que você não estudou? E aí eu vou entrar nesse ponto, o quanto importante ter essa diferença e a gente tentar olhar um pouquinho, né? A importância desse erro. Bom, mas deixa eu continuar aqui. Tudo isso pode ser melhorado, né, o máximo possível quando a gente conhece muito bem essa criança, esse estudante, né? A Camila trouxe já várias habilidades deles, e acho que, assim, o primeiro caminho para a gente é essa questão do diagnóstico. Mas, gente, eu não estou falando de aquele diagnóstico, porque eu sei que muitas vezes a gente fica preso num diagnóstico de laudo, né? Não tenho diagnóstico, não chegou na escola, não chegou na mão do professor, não chegou na mão do coordenador, não chegou na mão não sei de quem, tá? Eu sei muito bem da importância disso, desse diagnóstico. Ele traz elementos riquíssimos. No entanto, a partir do momento que eu tenho qualquer que seja a criança, se eu sou de uma escola que realmente é uma escola que promove esse trabalho, que pensa no desenvolvimento de cada um, independente se eu tenho laudo, se eu não tenho laudo, quem fala, quem não fala, eu tenho que atender a necessidade, né? E daí, nessa situação, a partir do momento que eu fico barrando por conta não chegou o papel atualizado, não chegou o papel do outro ano, e eu vou ficar esperando isso acontecer para promover aquilo que o outro precisa, no tempo, nesse tempo. Tá? Então, quando eu falo desse diagnóstico, eu estou falando muito mais, muito mais. Vocês, pais que estão aqui, as mães que estão aqui, que eu estou vendo que está em peso, realmente vocês já chegaram à escola, vocês levaram o seu diagnóstico para a escola, porque nada melhor do que as mães e os pais, ou a família que está ali do lado com a criança, dia a dia, para falar como que ela reage, o que jeito que ela não reage, se ela faz a pergunta, se ela não faz a pergunta. Então, esse contato, família e escola, como que está?
Então, acho que assim, ó, esse é o primeiro passo. Tem um diagnóstico, eu vou chegar lá com o diagnóstico, um papel, algo escrito, mas esse conhecer mesmo, esse conhecer refinado. Porque se eu ficar preso num papel que está escrito lá, essa criança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu só vou procurar atividade para aquele negócio, só que para aquela linha que veio escrito no papel, é um caos. Essa criança, ela é rica, ela tem muito mais do que isso. E aí, assim, é esse contato com as mães e com os pais e com essa família, que vai trazer uma riqueza para a escola. Então, acho que assim, essa é a primeira coisa para se pensar. Como tá? Se não tá bom, precisa ficar. Tá? Então, acho que isso daí é algo muito desafiador para estar conhecendo, para estar entrando nessa linha da gente conseguir chegar mais próximo dessa necessidade. Daí a gente vem pensar assim, ó, dentro dessas habilidades que a gente reconheceu, é forte a questão musical? Como que está essa questão musical dessa criança? É para esse lado? É mais para o lado, que nem a Camila disse, do lado acadêmico? Ela está mais... A questão dela é mais para o lado lógico-matemático ou ela está mais para um lado da literatura? Que lado? O que é? Então, assim, eu preciso ver esse histórico para saber onde ela está agora e saber entender. E aí, por que eu falo isso? Porque essas crianças são diamantes brutos. E que se elas não forem lapidadas, não vão brilhar. E elas precisam ser lapidadas enquanto diamantes que são. Não dá para que eu tentar tratar ela como uma outra pedra, uma vez que ela é essa. E nós aqui, alguns pais, professores, vão sim, sabe, entender o que eu estou falando, sabe que muitas vezes a gente foge da situação. A gente fica desesperado. A escola fica desesperada, não por maldade, a escola não age com ninguém com maldade, não. Fala assim, eu quero destruir essa situação. Nossa, não é. Mas por maldade, desculpa, por, às vezes, não saber lidar com a situação, não conhecer a fundo, não ter essa característica tão refinada, a gente prefere, às vezes, ficar sem esse diamante do que conseguir lidar. E isso é cultural do Brasil. Se a gente vai para outros países, a gente vai para os Estados Unidos, eles estão à caça desses de altas habilidades, que são eles que vão movimentar o país. São eles que farão as maiores criações, as maiores produções, as maiores descobertas. Percebe? E aqui, às vezes, a gente precisa ficar lutando com algumas situações. Estamos caminhando. Estar aqui hoje é uma luta já para isso. Né? Quando a gente está aqui unido, pensando, é nesse sentido. Mas nós precisamos entender essa criança para que ele seja esse adulto que vai fazer essa transformação. E não esse adulto que vai carregar o peso, eu não faço pergunta. Eu tenho medo de fazer pergunta. Eu não vou interagir, eu não vou comunicar. Né? Deixa eu passar aqui, senão eu fico nessa tela. Eu trago aqui para vocês duas imagens. Vocês conseguem ver a diferença nas duas imagens? As duas são papel amassado. Por que será que eu trago esses dois papéis amassados? Alguém tem ideia? Que legal, a Aline fez uma colocação interessante, depois das aulas da pós, ela foi pensando, e aí a psicóloga chamou para o laudo. Muito bem, Aline. As aulas da pós, a gente pensa tudo isso, né? Isso e muito mais. A gente fica... O que vocês acham das duas imagens, gente? Essas duas imagens eu trago aqui para fazer um pouco de ponte com como vocês estavam falando da questão de errar na prova, de errar em qualquer coisa que seja, né? Do medo de errar, lembra disso? Né? Que nós estávamos falando. E aí, essas duas imagens, elas representam para nós
aquele que tem uma mentalidade de crescimento e aquele que tem a mentalidade fixa. E aí o poder do erro para causar a mentalidade de crescimento. Eu gosto de trabalhar com essas duas folhas, às vezes eu mesmo amasso para estar mostrando, no sentido assim, do erro mesmo, o erro eu amassar mesmo. Por quê, né? Quando a gente coloca essas duas questões, aquele que está com a mentalidade fixa, ele tem as suas rotas, né, ele tem os seus caminhos ali construídos, e os caminhos estão lá. E pronto. Eu continuo ali fazendo aquela mesma tarefa, não enfrentando, não tendo desafio, continuo sendo inteligente, não posso errar. Parou ali. A segunda situação, gente, é aquele que é desafiado, erra, reconhece seu erro, não é um erro assim, deixa eu, que nem aquele aluno do Tiago, foi o Tiago que estava falando, né, Tiago? Deixa eu errar de propósito, não é esse erro, né? É o erro, aquele erro que foi desafiado, errou, reconheceu, foi lá, tentou corrigir, errou de novo, né? E aí, quando isso acontece, podem acontecer 3 coisas diferentes. Podem criar novas rotas, percebe que eu tenho, nesse papel, eu estou com marcações mais fortes, eu posso fortalecer as rotas existentes, ou eu posso pegar 2 rotas que estavam naquele papel de trás, pegar 2 rotas e conectar elas de uma forma um pouco mais, relacionar mesmo, fixá-las. Então, percebe que quando eu trago essa situação de desafio, forço ele a enfrentar, isso é muito benéfico. E aí eu vou passar aqui, mas a gente vai falar assim, tá, como que eu vou fazer para causar esse desafio? Né? Que eu acho que quem é professor que está aqui fica muito nessa situação, né? De como que eu vou fazer para causar esse desafio. Isso que eu estou falando não é nada novo, não. Eu trago essa nomenclatura aí de mentalidade fixa e de crescimento, que é um pouco mais atual, mas se a gente pegar a teoria de aprendizagem lá de Piaget, ele vai falar isso para nós. Ele vai falar que nós estamos ali com a cabeça acomodada, né? E aí a Pamela colocou ali no chat que quando ela erra, depois ela aprende uma coisa nova. E Piaget já trouxe isso para nós. É bem nesse movimento, né? Eu estou ali equilibrado, vem uma coisa nova, tento encaixar naquilo que eu tenho, isso causa um turbilhão de informações, de desconforto, logo isso vai se organizando, vai acomodando novamente. Quando isso acomodar, aconteceu a aprendizagem. Então, isso aí não é nada de novidade para nós, né? E aí, então, vocês devem estar se perguntando, então eu preciso desafiar, eu preciso eu preciso provocar com que as coisas que causem esses erros e tudo mais. Mas aí, gente, assim, a gente precisa pensar que, às vezes, o professor, ele está aí na sala, ou está me ouvindo aqui, está pensando assim, nossa, mas como que eu vou fazer para chegar aí nesse desafio, para que ele erre? Ele acerta tudo, né? Ele consegue, atende todos esses requisitos que está ali proposto. Gente, nós temos que pensar, nós não estamos falando só de conceito. Não é só aquela operação matemática, aquele conceito de história, de geografia. Nós estamos falando de coisas muito além. Eu trago aqui nessa tela algumas das habilidades mais valorizadas agora em 2021. E a gente percebe que não é simplesmente um conteúdo. Nós estamos falando de ser crítico, nós estamos falando de adaptação, nós estamos falando de trabalho em grupo, nós estamos falando de ser líder. Será que essa criança não tem nada para ser desafiado dentro de todas essas habilidades que espera ela para a vida? Nada disso, nada que eu não tenho nada para criar com essas atividades. Vamos pensar por esse lado. Aquilo que está proposto, que está no meu currículo, que está no meu programa, nada dá para se criar, para desenvolver nela o trabalho em equipe, porque quando o Tiago disse ali, eu vou usar o Tiago porque o Tiago falou comigo, né? E aí é mais fácil de eu ir lembrando.
Tiago trouxe ali a questão, né? Às vezes se isola, às vezes fica de lado, né? Eu prefiro errar para tentar entrar no grupo. Será que só tem essa situação? Será que eu não consigo usar da minha criatividade, né, para desenvolver essa liderança nesse aluno, esse trabalho em grupo? Né? Então, como a gente pode pensar para chegar em tudo isso? E aí a gente pensa assim, tá, então como que eu faço para chegar? Então, eu trago para vocês o seguinte: primeiro, nenhum estudante é tão bom em tudo que não tenha nada. Ele pode ser em uma área, ele pode ser em duas, pode ser que ele tenha lá uma certa abertura, mas tem alguma coisa, alguma área que ele precisa de um certo desenvolvimento. Seja na questão da relação, seja na questão da organização, seja na questão da produção. Aí volto para aquela tela que eu estava falando, a questão do diagnóstico fino. Não é um simples diagnóstico que fala, é superdotado e pronto. Tem altas habilidades e pronto. É o entender essa criança como um todo, esse estudante como um todo. E aí, assim, eu trago algumas ideias, né? Algumas possibilidades. A primeira possibilidade que eu trago, que é uma coisa assim, que eu acho que assim, a gente precisa desenvolver demais, tanto em casa, quanto pais, quanto professores, equipe gestora que está me ouvindo, é a questão do saber fazer boas perguntas. Não é aquela pergunta pronta que vem no material didático, que vem no livro. É o saber olhar, entender a situação daquele momento e que pergunta que eu faço para dar o tal do pulo do gato. Tudo isso, saber fazer boas perguntas, às vezes eu preciso treinar um pouco enquanto educador. Às vezes a gente precisa treinar um pouco, planejar até as perguntas. E às vezes não serão elas que serão usadas, mas isso é um exercício, tá? Existem bastante estratégia para a gente aprender a fazer boas perguntas. Aquela pergunta, o que eu quero daquele estudante? Eu quero que ele enxergue além. Então, que tipo de pergunta que eu faço? Não, eu quero que ele está lá naquela conta, naquele meio, eu quero que ele recorde alguma coisa antes. Então, que tipo de pergunta que eu faço para ele fazer o gancho com o anterior? Então, o saber fazer boas perguntas, isso a gente precisa trabalhar bastante. A questão do reformular problema, porque às vezes a gente escuta muito essa questão, se eu passei tantos, ele fez não sei quanto tempo, já acabou. Acontece muito rápido, acabou muito rápido. Então, assim, de que forma eu consigo reformular aquele problema? Ou até com ele junto, a ponto de atender. Só que assim, não é reformular por reformular. Tá? Não é assim, então a partir de hoje eu vou mandar ele reformular os 10 problemas. Não é isso. Quem é esse estudante? Qual o diagnóstico? O que eu conheço dele? Ele vai reformular porque atende qual interesse, qual necessidade. Percebe? Uma outra coisa que eu trago aqui como estratégia, como possibilidade, é a questão do explicar, porque muitos deles são rápidos, e bom, ser rápido, porque aquilo está compreendido, ok, não tem problema nenhum. É rápido porque aquilo já teve compreensão. Agora, eu detectei que teve compreensão, então para onde que ele vai avançar? Ele vai avançar para onde? E aí, então, eu começo a entrar com as questões para explicar aquilo que ele está fazendo. Então, a partir do momento, a boa pergunta, que ele explica aquilo que ele fez, de N formas, oralmente, por escrito, depende muito daquilo que você espera, daquilo que você planejou, e aí eu dou o gancho para que aquilo avance. Então, explicar. Às vezes, para uns usar mais coisas, algoritmos, para ele usar sua lógica, justificar um método, usar algo de manipular, conectar ideias que ele já tem dentro de uma situação, e aí eu coloco ali o item 8, que pode ser que alguém fala para mim assim, mas esse eu não concordo, ajudar os outros. A gente usa muito essa questão do ajudar os outros, não usa? Não sei se vocês pedem, muitas escolas pedem. Gente, vocês podem ir contra, tá? Não é ajudar o outro todo dia, toda hora. Não é usar esse estudante como sendo o segundo professor da sala, o monitor da sala. Não é isso.
Mas a estratégia de ajudar o outro, ela precisa ser utilizada para aquele que eu reconhecer que precisa. É útil para esse estudante ajudar o outro? Por quê que eu estou falando que precisa? Porque se for um estudante que tem um excelente domínio lógico-matemático, alguma coisa nesse lado, mas ele precisa desenvolver a integração, ele precisa desenvolver a comunicação, ele precisa desenvolver a explicação, não sei, alguma coisa disso, o ajudar o outro, para ele vai ser fantástico. Fantástico, não que ele goste, não é isso, mas fantástico para o desenvolvimento dele. E aí eu estou usando de uma estratégia para desenvolver esse estudante também. Tá? Ele pode levar para a sala de aula coisas que mudem a visão. Olha, eu escrevi ali, ó, que mude até a visão da escola. Né? Ele pode trazer para essa escola coisas fantásticas, para essa sala de aula, compartilhar coisas que a gente não conseguiria. Mas como que eu vou fazer para atender a necessidade dele? Então, percebe? Eu uso desses métodos, não é para cumprir dessas possibilidades, não é só para encher a lacuna da sala de aula. Percebe? Não é para encher segunda-feira, segunda-feira eu vou encher ele para ele justificar um monte de coisa. Não, eu vou pedir para ele justificar se é a necessidade que eu detectei dele. Então, nesse mês, eu preciso usar com ele que justifique mais para que ele desenvolva melhor o raciocínio. Ou esse mês eu vou desenvolver com ele a comunicação para que desenvolva mais a questão o social dele, no trabalho ali com o outro. Então, é pensar nessas estratégias, né? Trazer perguntas, gente, quando eu falo perguntas, assim, ele está fazendo uma lista de exercícios lá e foi muito rápido, né? E isso para ele não foi desafiador. Tá, não foi desafiador. Será que você não pode propor para ele assim, você consegue transformar esse exercício em algo de construção, algo manipulativo? Se ele for dessa área, porque quando ele for fazer esse movimento daquela matéria que está sendo estudada, eu vou puxar a sardinha para a matemática, e eu desafiar ele nessa construção, para que ele possa construir algo, e isso realmente é característica que eu preciso desenvolver nele, ele vai usar o potencial dele, a energia nessa construção, e ele vai avançar demais. Ele vai para além, né, de tudo isso. Então, assim, eu deixo para vocês algumas provocações, né, de possibilidades. Eu trago aqui, por exemplo, uma atividade para a gente olhar para ela rapidamente. Né? Uma atividade pensando em capacidade intelectual. Imagine que chega para você, não pensa que é um aluno, não. Esses quadradinhos, e pergunta para você assim, ó, qual que é a fórmula que representa isso? O que você sente quando acontece isso? Se perguntar assim, qual que é a fórmula disso daqui? Como que é? Fala um pouquinho comigo, que eu falei bastante aqui. Vocês enfrentam, vocês não enfrentam, vocês saem correndo? O que vocês acham quando a gente pergunta direto, assim, ó, qual a fórmula? Tem ninguém que quer falar? O Tiago já falou. É normal, é natural? Como que isso causa um certo, eu não sei, já não sei fazer, vou virar a página? Como que isso acontece? Não? Vamos ver, o que trouxe o chefe? Está dizendo que quase tudo em matemática ela sai correndo, fica desconfortável. Fica desconfortável. Talvez aqui nessa sala, não sei se tenham muitos que se sintam desconfortável, que se leva a curiosidade. A Pâmela falou que pensa, eu não sei, já vai de cara, né? Talvez para o nosso aluno de autohabilidade, se ele for dessa área, né, mais lógico, matemática, ou alguma coisa mais para o lado, não sei. Se for esse o perfil dele, o diagnóstico dele, de repente ele bate o olho e ele já responde. O restante da sala provavelmente já, assim, não sei, nem coloquei ano, série aqui,
mas causa um certo desconforto quando a gente pergunta a fórmula matemática de alguma coisa. Mas, de repente, a Daniela já começou a falar assim, aumenta 1, diminui 1. A Daniela já começou a pensar alguma coisa desse lado, né? Então, eu poderia mudar a pergunta, ao invés de eu falar qual a fórmula que representa, eu poderia colocar assim, como você vê as formas crescendo? Será que quando eu pergunto, quando você vê as formas crescendo, você começa a procurar alguma coisa aqui? Algum padrão? Muda o seu olhar? Será que a Amanda começa a procurar alguma coisa? Ela que já ficou com medo? A Pâmela já falou que ela já começa a pensar. Tá vendo? Ela já começa a pensar. E aí eu estou falando aqui que, na verdade, eu desci o teto, eu desci o piso da atividade, eu rebaixei o piso dela. Isso é muito importante, tá? Quando eu faço isso, eu estou fazendo isso para conseguir crescer e crescer com todo mundo, tá? E aí eu não sei, tá? Talvez eu precisaria fazer várias perguntas aqui para conseguir chegar em alguma coisa, mas eu quero subir mais o teto dessa atividade, porque, de repente, para esse meu aluno de alta habilidade, na hora ele vai marcar alguma coisa, alguma charada aqui. Às vezes nem precisaria de ter feito essa pergunta de como você vê, né? De como você vê as formas crescendo. A Daniela disse que o aluno iria procurar uma regularidade, e ele vai achar rápido, né, Daniela? Ele vai achar super rápido essa regularidade aqui. E aí, eu posso falar para ele... A Amanda, olha a Amanda que falou que não ia para lugar nenhum, ela já está achando uma progressão aritmética ali dentro, olha isso, né? E aí, assim, eu posso falar para esse meu aluno que eu posso chegar nele e falar assim, ó, eu enxerguei gota de chuva, pista de boliche, vulcão, divisão do Mar Vermelho, triângulo semelhante, fatiamento, escada para o céu, estegado e quadrado. Eu quero ver se você vai enxergar tudo isso. Assim, numa brincadeira mesmo, leve, percebe? É leve. E aí, eu vou fazer com que ele, ao invés dele enxergar um e desistir, ele enxergar um monte de possibilidade. Olha quanta provocação que eu estou fazendo no cérebro dele, né? No pensamento. E aí, isso não vale só para ele, valeria para a sala como um todo. Mas eu estou provocando ele a enxergar de várias formas. E aí, assim, aqui depois eu vou mandar o material para vocês, tá? As várias formas de enxergar. Não sei se vocês enxergaram alguma dessas, se alguém de vocês enxergou. Aqui seria o de baixo, né? Vindo por baixo, por cima, triângulos e tudo mais. E aí, assim, quem enxergar o quadrado, né? Ele chega na fórmula rápido. Porque, na verdade, a fórmula do quadrado é, né? Lado vezes lado, n ao quadrado, só que, na verdade, aqui a posição 1 são 2. Então, na verdade, a fórmula vai ser a posição da frente. N mais 1 ao quadrado, o quadrado da posição da frente. Então, se ele chegar aqui, ele consegue chegar rápido. E aí, é o seguinte, tá bom, eu vou forçar, vou fazer boas perguntas para chegar nisso daqui, esse meu aluno aqui, ele vai chegar nisso, ele vai conseguir escrever de uma forma até, de uma forma rápida, né? Mas aí eu posso falar para ele assim, ó, o que vocês acham? Percebe? Será que você consegue formular uma outra questão mais difícil? Tá vendo que eu não vou parar? Enquanto eu estou lá com a sala, que de repente não chegou ainda, que está desafiando, que está pensando, só que isso eu tenho que trazer pensado. Ele vai montar uma outra sequência mais difícil que essa ainda. Se é isso que eu estou trabalhando e que eu quero desafiar ele a chegar mais além. Percebe? E aí, eu posso perguntar para ele, será que você não consegue em 3 dimensões? E eu posso ser sincera para ele, falar, eu não consigo. Será que você não consegue? Porque daí ele pode montar escadas para vários lados. Não sei. Tá? Então, aqui, ó, quando eu venho com as perguntas, pensando até onde coisas que eu posso chegar e posso avançar, ele vai trabalhar nisso, ele vai construir. Se ele for tivesse essa curiosidade para ir para essa questão de manipular os objetos, ele vai construir, ele vai para o computador, ele vai usar programa, ele vai fazer uma série de coisas. E aí, aí não tem como a gente falar que ele não está em crescimento, né? Que ele não está em mentalidade de crescimento, tá? Então, esse estudante, ele precisa, sem dúvida nenhuma, de uma aula flexibilizada,
Desculpem. De repente, eu não preciso de uma adaptação, uma aula totalmente, uma adaptação totalmente ao contrário, ao avesso. Não, de repente, são essas intervenções que eu preciso parar e pensar, né? Algumas atividades por ele vão ser feitas em alguns minutos, e aí tudo bem, foi feito em algum minuto, e aí o que depende é esse olhar meu. Se isso acontecer de ser feito em um minuto, eu não vou fazer um monte de folhinha para ele, tudo igual, que isso é muito comum, às vezes a gente traz um monte de outras atividades, o que somente por conta do tempo, de ocupar o tempo. Eu preciso apostar em atividades mais complexas. Vocês perceberam? Quando eu saí daquela atividade, eu falo para ele, ó, primeira coisa eu falo para ele assim, ó, eu enxergo um monte de coisas. Será que você enxerga um monte de coisas? Depois eu falo para ele, você não consegue criar um mais difícil do que esse? Depois eu falo para ele assim, você não consegue ir para 3 dimensões? Percebe? Então, é esse olhar, nesse avanço que a gente precisa, e aí ele vai ter um esforço totalmente produtivo e a mentalidade dele cada vez mais. E aí nós estamos em desenvolvimento, tá? Eu trago uma outra situação bem rápida aqui, que eu não quero passar o tempo muito, assim, né? Eu trazer uma sequência dessa. Essa é uma sequência que, se eu perguntar para vocês qual o próximo número, eu acho que muitos rapidamente percebem o próximo número. E quando a gente vê 3, 5, depois já pula para o 8, a gente já vê uma relação. Não sei se vocês estão percebendo aí qual seria o próximo número. Conseguem perceber? Qual vai ser o próximo? É a soma dos anteriores, né? Vocês estão percebendo? 1 com 1 dá 2, 1 com 3 dá 1 com 2 dá 3, 3 com 5 dá 8, e 8 com 13, que vai ser o próximo, que é 21. E aí, essa é uma sequência que eu posso trabalhar com eles ali, que deve aparecer, mas para esse aluno, se eu levar essa sequência não sei se vocês conhecem o nome dela? Alguém aqui é da área de matemática, conhece? Não? Essa sequência de Fibonacci, né? E essa sequência vira do avesso. Essa sequência, se for um aluno que quer aprofundar absurdamente na matemática, que você sabe que chega numa situação assim, se for um aluno que você quer realmente, e ele gosta muito, e essa matemática para ele é tudo isso, esse é um aluno que você vai perguntar para ele que sequência, ele vai pesquisar que sequência, e aí você vai perguntar, mas você sabe se ela tem alguma aplicação? Onde que a matemática está com tudo isso? E aí tem uma razão áurea por meio disso, que é um número parecido com lá o que a gente conhece, o pi. Existe uma razão aqui pelo meio, não vou ficar entrando em detalhe. Aí tem uma relação com tudo que tem de regularidade na natureza, tem uma relação com o canto, com o som dos golfinhos, com os flocos de neve, com a teia de uma-aranha, tudo isso que tem um certo padrão na natureza, essa sequência ela rege tudo isso. E aí, será que esse aluno não pode pensar em escrever? Ele pesquisar tudo isso, enquanto a sala está lá avançando numa progressão, por exemplo, a sala precisa trabalhar, esse aluno não pode estar trabalhando lá na pesquisa, ele já não pode estar elaborando um artigo, ele não pode vir comunicar para a sala essa descoberta, porque ele vai trazer para a sala coisa que eu, como professor, não vou conseguir trazer. Só que para isso precisa de transparência, né? Aí eu trago para vocês o seguinte: professor não tem resposta, e não precisa ter, não tem problema. O professor não precisa acompanhar, ele vai trazer, se abusar, ele vai trazer, dependendo desse interesse dele, ele vai trazer uma série logarítmica aqui para mostrar aquela sequência de trás, porque de tão interessado que ele vai ficar. E o professor não conhece o logaritmo ali naquela fase, naquele ano, e tudo bem, gente. Qual o problema disso? Eu só preciso ter transparência nas relações. Eu preciso deixar claro. E aí vai falar assim, ó, você quer dar aula no meu lugar? Não é uma pergunta, não pode ser uma pergunta ameaçadora. Ele pode trazer isso para a sala para compartilhar junto com o professor. Olha a descoberta que ele fez, olha o quanto bem ele vai sentir, olha a comunicação que ele vai trazer para tudo isso, olha o desenvolvimento dele em outras habilidades, né? E se eu sou professora, e se a gente aprender junto, tudo bem.
Tem que deixar claro. A gente escuta dos pais, meu filho sabe mais que o professor. Vai saber. Vai saber mesmo. Por quê? Porque ele tem essa facilidade. Se ele estiver sendo estimulado, ele vai chegar num conhecimento que dificilmente a gente vai encontrar outra pessoa no meio dele, ou sempre uma outra pessoa que chegou nesse desenvolvimento. Ele vai conhecer demais. Né? Então, assim, os professores duvidem dessas crianças, peçam esclarecimento. Eu deixei ali assim, o professor tem que ser cético, não deixar ele, quando ele for muito rápido, trazer argumentação, pedir, porque tudo isso força ele a desenvolver outras coisas, tá? Eu trouxe ali três frases, né? Convencer a si mesmo é difícil, convencer um amigo é difícil, mas convencer um cético é muito mais difícil. Então, professores, sejam céticos, né? Mas por que chegou nisso? Então, me explica. Você tem um jeito de pensar diferente? Você consegue pensar diferente? Né? Eu trago assim, né? Eu estou falando muito da matemática, porque eu puxo a sardinha para esse lado, mas assim, poderia ser uma aula de línguas, uma aula de inglês, enquanto a sala está numa situação de uma certa aprendizagem, ele pode já estar na elaboração do texto, ele pode estar na gravação de um diálogo, de um áudio, para depois trazer e compartilhar com essa sala. Mas, assim, é lógico que se for essa a necessidade que eu preciso desenvolver também. Não é mandar gravar porque eu quero que você grave para ocupar teu tempo. Está vendo que muda o tom? Né? Então, eu vou gravar porque isso eu sei que ele precisa desenvolver, tem o acordo, tem o combinado, é tudo muito transparente. Tá? Bom, eu não vou passar aqui, senão vai demorar muito, eu deixo mais algumas atividades. Tá? Aqui eu deixei mais uma de matemática falando, assim, isso aqui está vamos supor que isso esteja na apostila. Tudo bem, isso está na apostila, ele vai responder muito rápido. Então, para ele, eu vou vir depois com uma outra pergunta. Para ele, eu vou falar, você conhece algum sólido geométrico que não é prisma? Está vendo que ele vai ter que ir além, procurar? Que não é prisma? Como que ele é? O que ele tem de diferente dessa figura? Para que ele serve? Então, aí, saiu um pouco daquela situação, tá? A questão do pensamento, né, voltei um pouquinho para os anos mais iniciais, quando a gente tem uma conta assim, de 21 menos 5, e que ele responde muito rápido, e que os outros não respondem, aquele aluno que tem dificuldade, ele vai fazer 21 menos 5 voltando para trás. A chance dele errar é enorme. Ele volta para trás. E esse aluno aqui, esse aluno de vocês, esses filhos de vocês, eles não vão fazer 21 menos 6. Ele vai fazer 20 menos 5. Porque ele já volta a cada um. Porque ele já tem compreendido o processo na cabeça dele. Já compreendeu como que faz esse mecanismo. Então, é muito rápido isso. Por isso que ele é rápido. Tá? E aí, tudo isso, gente, fecho aqui, tá? Tudo isso, assim, o mínimo, a gente tem, enquanto educador, essa tabela chamada taxonomia de Bloom. Essa tabela, ela nos norteia no sentido de planejar as atividades. Onde que eu estou? Se eu ficar simplesmente mandando meu aluno, faça uma lista de coisa, ele não sai daqui, desse nível. Vamos pensar como se fossem níveis. Ele não sai desse nível, né? Então, eu preciso, a partir do momento que esse aluno já sabe listar alguma coisa, eu preciso avançar ele para as próximas, eu preciso ir, e o mais difícil é o criar. Né? Quando a gente fala que ele chegou num nível mais complexo, ele está lá na criação, ele está lá, ele passou, o avaliar não é fácil, avalie essa situação, problema, avalie esse contexto, isso é mais difícil do que simplesmente faça uma lista de palavras, tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, gente, todos esses nossos alunos que estão aqui, os filhos de vocês, tudo aquilo que ele já sabe, já foi compreendido, no mínimo já foi compreendido. Então, no mínimo, ele já sabe esquematizar, ele já sabe relacionar, ele já sabe explicar, ele já sabe demonstrar, ele já sabe parafrasear, ele já sabe associar, ele já sabe converter. O mínimo. Então, se a gente ficar com atividades desses 2 níveis para trás, pode parar. Não sai do lugar.
não é nada desafiador para ele. Tá? Então, se eu falar para ele, descreva, cite, reconheça, liste, se eu falar isso para ele, não dá. Eu tenho que, com ele, gente, ir para as colunas da frente. Tá vendo? Eu tenho que ter essa taxonomia de Bloom e pensar que, ó, para ele aqui é o final. Tá? É lógico, gente. Às vezes você está falando para o meu aluno não serve ainda. Lembra que eu falei, cada um é um, né? Eu tenho que conhecer um diagnóstico, tenho que saber um diagnóstico fino dele para conseguir chegar ali. Mas, no geral, é aqui que eu tenho que chegar. Ó. Eu tenho que trabalhar com ele nas últimas colunas. Eu tenho que trabalhar com ele no inventar. Eu tenho que trabalhar com ele no defender. Tá vendo que é diferente dos primeiros? Tá? Então, é aqui que está explicado. Bom, muita gente, a Patrícia eu fui acompanhando aqui, foi falando do sofrimento dela, né? A Aline foi falando, concordando algumas coisas, e aí eu não comentei tudo, mas eu fui acompanhando aqui, eu coloco na tela para ele ler, tá? Bom, trago aqui para fechar, né, do filme, ninguém nunca fez diferença sendo igual ao resto, e o filho de vocês não é igual, e não é igual de nada, e ainda bem que não é, né? Porque nós precisamos ser diferentes para fazer a diferença. Eu agradeço imensamente, deixo aqui meu telefone, se alguém quiser conversar, fico à disposição. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Cláudia. Quantas contribuições, né, gente? Minha cabeça está fervendo aqui, eu acho que é de vocês também, né? De ideias, de propostas, acho que a gente teria muito que conversar. Também fui acompanhando as falas aqui no bate-papo. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que a Cláudia falou. Bem, na verdade, eu trago provocações, né? Desculpa, Laura, pode falar. Eu queria parabenizar e falar assim, para nós mães é um alento estar aqui ouvindo. Eu acho que a gente fica às vezes sozinha no nosso quadrado, quando a gente vê vários quadrados juntos com o mesmo objetivo, a gente fica feliz. O que eu queria dizer é que esse seja o primeiro de muitos, que a gente possa crescer, fazer outros encontros, né? E que eu já vi que tem um monte de professor aí, que para nós também é bom, né? Porque vai mostrando o caminho aí que os nossos filhos precisam seguir, porque a gente fica numa angústia, né? A gente realmente está lidando da maneira certa, porque as crianças vão crescendo, outros desafios vão aparecendo, a gente sabe da relação com ansiedade, depressão, desmotivação, evasão escolar, e a gente fica aflita para que a gente evite essas situações, que a gente consiga motivar as nossas crianças a continuar sempre nesse caminho. Sim. Aline levantou a mão. É isso mesmo que a Laura falou, né? Faço dela as minhas palavras e assim, eu quanto durante o aprendizado das aulas que eu tive, eu fui percebendo essas características no Gabriel, e mesmo ele já na terapia, não tinha sido identificado até então, né? E tipo, a escola nunca percebeu, né? E aí eu fui identificando, e logo em seguida, assim, tipo, em 2 semanas, o psicólogo chamou para análise e apresentou o laudo da conclusão, né? E o que me deixa angustiada é assim, que às vezes eu mesma tendo a minha formação, tendo um pouco do conhecimento, o quanto a gente acaba errando. A falta de paciência, o não ter sabido lidar com ele até então, né? E ver que precisa ali do respirar dadinho, porque a gente viu que o raciocínio é muito além do normal, né? E às vezes uma falha na coordenação, eu não admitir aquela falha, e faz a criança apagar e refazer, e cobra. Então, assim, eu me senti muito mal na hora que eu fiquei sabendo com o resultado das atitudes que eu estava tendo com ele, né? E estou trabalhando isso em mim para saber lidar com ele. Então, é muito útil mesmo. Muito obrigada pelas dicas aí, pessoal. Foi ótimo. Obrigada. Tiago? Oi, eu queria falar assim que
é um tema muito instigante mesmo, e agradecer pela oportunidade de estar ouvindo vocês. Para se ter uma ideia, no Brasil existem apenas 5 centros de desenvolvimento de potencial e talento. Poste Caldas é uma dessas cidades. Cidades assim, centro que buscam a criança na escola. Então, a gente tem esse privilégio aí de ter um centro na nossa cidade. E eu fiquei assim muito instigado com a pergunta da Patrícia sobre flexibilização. Queria falar rapidinho, se puder, um minutinho. Mas quando a criança vem para a gente, o primeiro problema é achar que uma criança superdotada é boa em tudo, né? Como a Cláudia mesmo falou. E ela já vem com esse estigma e não. Mas quando ela chega para o CEDET, a primeira coisa é a gente descobrir que área que ela domina, tal, uma área de domínio, e nós chamamos de domínio. E aí tem o domínio matemático, o domínio verbal, o domínio criativo e o domínio social. E assim, a Patrícia perguntou sobre flexibilização da escola, né? E é uma coisa que a gente luta assim diariamente, para falar a verdade. Porque desses domínios, o domínio matemático, ele traz prestígio, é um domínio de prestígio. Então, se a criança é boa em matemática, ela vai até trazer resultado para a escola, tal, sei lá. O domínio verbal também é um domínio de prestígio, porque a criança escreve bem, fala bem, apresenta bem. O domínio criativo, ele não é muito bem visto, é como a Cláudia também citou, né, quando o carinha falou cesta, piquenique e tal, porque ele é muito observador e tal, e o professor já sente meio constrangido, assim, com a situação do criativo. Mas o maior problema é o social. O social, a gente sempre ouve agora, assim, que as empresas procuram pessoas com inteligência emocional, social, não sei o quê. Só que a pessoa com inteligência social, ela não consegue traduzir isso em números, em nota. Isso é uma parte da flexibilização que a Patrícia falou, que ele é uma pessoa muito importante, mas ainda não existe nota para o social, né? Então, se o professor vê o aluno como nota, o social ele não vai ser visto, mas ele é muito importante, e ele faz toda a diferença. Só queria falar sobre isso então, e a gente tem lutado com isso, né? É um tipo de domínio, é uma inteligência, a inteligência social é fundamental, mas não é prestigiada academicamente. Só isso. Exatamente. E eu estava pensando justamente isso, Tiago, porque quando, em algum momento aqui, que a Cláudia colocou, né, sobre a questão da frustração, principalmente com a frustração dos erros, a gente percebe que essa habilidade social, muitas vezes ela não é trabalhada também, porque a gente, por mais que a gente converse com a criança, né, ela só tem a oportunidade de aprender a lidar com a frustração quando ela precisa enfrentar, de fato, a frustração, para ela desenvolver essas habilidades. E aquelas crianças que já têm essa habilidade desenvolvida, né, dentro da questão das habilidades, das altas habilidades, muitas vezes elas podem ser ferramenta para ajudar essas crianças no processo de intervenção, né? E é uma possibilidade que amplia, talvez, o próprio olhar da escola, da família, né, de todo mundo. Tem duas pessoas que levantaram a mão aqui, eu não vi quem levantou primeiro, se foi a Fábia ou a Patrícia. A Fábia. Fábia. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Eu tô aqui delirando, porque eu acho que é tão bom a gente estar com pessoas, né, que vivenciam as mesmas coisas. E, Cláudia, parabéns, adorei. Eu fiz um monte de anotação, mas eu nem vou falar tudo, porque assim, eu acho que senão eu vou me alongar muito, mas eu vou guardar aqui as minhas observações. Mas parabéns, Camila também, e Cláudia, que organizaram, a Laura, né, que são os protagonistas da gente estar aqui.
Essa última fala do Tiago, nossa, achei muito interessante também. Tiago, eu sou da área, assim, eu sou mãe, mas sou da área de exatas, e eu acho que aqui no Brasil, realmente, a valorização pela matemática é enorme, né? Acho que parece que fica muito focado na matemática e no português, né? Mas mais ainda a matemática, tem as Olimpíadas, né? Então, assim, quem não é destaque em exatas fica deixado de lado. Então, eu não vou falar muito, eu só queria agradecer aqui por essa oportunidade, mas, assim, só vou fazer um comentário, né? O Cláudia, que você falou sobre pedir para os alunos ajudarem os outros, né? Uma das estratégias. Você sabe que eu lembrei assim de um acontecimento que eu nem tinha pensado, nem tinha visualizado, mas teve uma época que estava eu nem lembro qual era a matéria, mas a sala da minha filha estava com um problema em matemática. E a minha filha tem uma facilidade em matemática e a professora usou dessa estratégia, eu nem tinha me tocado. E assim, e teve uma reclamação de uma mãe de uma aluna, ela entrou em contato comigo, e eu nem sabia que a minha filha tinha ajudado. Você está sabendo que a sua filha está atuando como professora? Olha que interessante, assim. E eu fiquei assim, sem saber. E hoje, agora que escutando a sua fala, né, a professora estava certa. Então, assim, acho que a gente tem que ver os dois lados, a gente tem que tomar cuidado, porque os professores, muitas vezes, né, alguns não estão preparados para isso, e olha esse caso que interessante, né? Vendo aqui a sua palestra, né? Ela agiu certo e isso causou um problema. Mas assim, eu poderia falar muito tempo, mas eu vou passar a palavra para os próximos. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fábio. Patrícia? Boa noite a todos. Eu aqui, até o Thiago, acho que chegou a conhecer meu filho, respondendo para ele. Ele estudava numa escola, o Thiago interviu. Primeiro eu fui barrado pela idade, que eu descobri muito cedo. Fui questionada que não tinha idade, que tinha que esperar. O pessoal do SEDET reuniu para a escola, orientou para a sala de recursos, ouvi da psicopedagoga que quem tinha deficiência tinha direito. Eu falei, mas eu tenho um laudo, ele também precisa ir. Não consegui atendimento, ele ficou atrasado da escola, tive que me virar para tentar uma particular. Então, a gente está na busca da escola até hoje, porque ainda não consegui ser direcionada, o apoio não consegui. Patrícia, eu imagino o tamanho da sua angústia, principalmente quando eu fui acompanhando aqui a sua fala, né, no bate-papo. Mas, assim, talvez seja, eu acho que é uma angústia compartilhada por todas as mães que estão aqui, né? Algumas já têm aí um caminho, outras estão começando agora, ainda não estão aprendendo, né? Eu acho que a força do grupo de mães é exatamente esse, quem já tem experiência, compartilha com quem está começando, a troca de ideias ajuda bastante. E a gente tem visto uma parceria bacana das escolas a partir do momento que a gente trabalha com a psicoeducação, sabe? Quando a gente começa a conversar, a explicar como essa criança funciona, pensar junto nas possibilidades. Então, seria bem aquilo que a Cláudia falou, do trabalho em conjunto. E é um caminho, assim, não tem receita pronta, sabe? Cada criança a gente tem que sentar e pensar mesmo. Só que, apesar de ser muito difícil, a gente ainda vê a educação como a única alternativa para a gente começar. Eu não vejo um outro caminho, sabe? Então, talvez não tenha sido uma experiência boa essa que você teve, mas agora a gente está num grupo, né? Quem sabe a gente consegue pensar em conjunto. Mas eu questiono a escola, porque a escola não quer mudar o sistema dela. Teu filho, ele é diferente, ele não se enquadra, então a gente não quer problema. Eu vejo que sim, até hoje é isso. No SEI ele foi muito bem atendido.
depende muito da direção, do professor. Se o professor ele tem um conflito ali, nossa, é o que está acontecendo agora, ele judia muito da criança. Inconsciente, porque ele não sabe lidar. Sim, e a gente vai muito pelo caminho da educação, mesmo assim, sabe? Por mais difícil que seja, a gente ainda tenta educar sobre, né? É difícil atuar sobre em cima de alguma coisa que a gente não conhece. Então, seria um caminho, talvez, né, para a escola dele ou para a escola que você for procurar, a gente pensar em educar sobre as altas habilidades e pensar junto. Sim. Uma estratégia, sabe, que funciona bastante. As professoras estão aqui, elas podem falar, né, a diferença que é quando a gente tem a possibilidade de falar sobre o assunto e quando a gente não sabe o que está acontecendo. Renilda, né? Renilda. Sim. Oi, boa noite, Camila. Boa noite. Eu estou aqui acompanhando e quando eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, é muito importante, a gente sabe as angústias que a gente passa dentro da escola, enquanto professor, enquanto coordenador, ali no meio dos alunos, e a gente fazendo os dois lados. Mas na fala do Tiago, eu levantei a mão porque eu queria complementar o que o Tiago falou. A gente trabalhou junto na rede pública, o Tiago no SEDET, eu supervisora do Fundamental 2, um tempo atrás. E isso que o Tiago falou, das habilidades, não que são reconhecidas ou não nem tanto reconhecidas, a maior dificuldade, às vezes, até do professor entender isso. Por que que esse aluno faz parte do SEDET? Porque aqui dentro da sala eu não vejo. Então, se o professor não enxergou essa habilidade, e ele estava ali no conteúdo dele compartilhado e não enxergou, a gente começa a ver o tanto que é importante esse movimento que vocês estão começando agora. Eu quero parabenizar e a gente continua com isso. Contem conosco para fazer parte desse grupo. E parabéns. Um abraço. Obrigada, Renilda. Mais alguém gostaria de falar? Acho que a gente está no momento de encerrar, mas com aquele gostinho de quero mais, né? Já com a intenção de querer remarcar e repensar. Talvez esse primeiro contato seja para a gente ter tido essa reflexão, conhecer as angústias, as possibilidades também, essa questão de ter um grupo, né, de pessoas que estão dispostas a estudar e a encontrar o caminho, acho que fortalece muito o começo da implementação dessas estratégias. Então, a gente consegue trabalhar em conjunto e se sente até mais seguro, né, para poder pensar nesses desafios aí que a gente sabe que vai enfrentar. Então, eu queria agradecer mesmo. Cláudia, muito obrigada. A gente aprendeu muito com você hoje. As escolas, os professores, as mães, os pais e Tiago, que trouxe uma contribuição imensa aí para nós. E eu espero poder encontrá-los em breve, para a gente falar mais um pouquinho sobre as altas habilidades. Bem, boa noite a todos, então, e que a gente está juntos no nosso grupo. Mais gente do grupo do WhatsApp que a gente começou a criar, a gente aumentar esse grupo, e todas as ideias são muito bem-vindas, né? Porque eu ficaria a noite inteira aqui conversando com vocês, porque até acalmou meu coração de hoje. Mas eu também quero conversar mais e mais, e deixar, só fico conversando sobre isso, né? Mas para que possam encontrar juntos aí um caminho para o benefício, principalmente das nossas crianças. Muito obrigada. Eu queria deixar um convite para quem quiser conhecer o SEDET, ali na Rua Canadá, número 69, no Xisana. O telefone ficou aí também, e a gente está também abertos aí para estar conversando, orientando de certa forma, tá joia? E agradecer mais uma vez a Camila, a Cláudia, e também a Fábio por ter me estendido esse convite. Muito obrigado. A gente que agradece. Então é isso, né, gente? Boa noite. Boa noite. E a gente vai se falando. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Obrigada. gente. Foi muito bom. Boa noite. Boa
Boa noite. Gente, que fantástico.